essa forma de extensão, assim, não sei a visão de todos, mas dentro do comércio, para a gente vê como uma coisa positiva, porque se não fosse essa ajuda, essas pessoas estariam aí passando dificuldades seríssimas e acontecendo o que você mesmo estava citando. Aí começa, nós não tivemos, graças a Deus, invasão de supermercados, nada disso. Nós não tivemos roubos em aumento, não, tivemos alguns roubos sim, alguns assaltos sim, mas a gente vê que isso ajudou muitas pessoas a não entrarem no desespero total, né? Com certeza. Porque são famílias passando dificuldade, né? Sim, garantir a segurança nutricional e alimentar é fundamental. Sim. E o governo tinha proposto R$200, né? A oposição, né, do Congresso, que conseguiu jogar isso para R$600, então é importante que todo mundo que apoia o governo federal saiba disso. E eu concordo plenamente, o que a gente defende, inclusive, que esse auxílio, enquanto a pandemia não acaba, ele tem que permanecer, porque perde o empresariado, perde todo mundo, a sociedade perde, entendeu? Realmente. E quanto a compras e licitações, professor Fernando, então, como candidato e eleito prefeito, você estando à frente da nossa cidade, como que você pensa em mudar esse sistema? Assim, para nós, primeiro, assim, todo contrato da prefeitura hoje existente, todos eles, a gente precisa de revisão sistemática, porque, primeiro, não está claro para mim, enquanto candidato, ou enquanto munícipe de Cabo Frio, enquanto uma pessoa, cidadão que quer entrar no site e ter transparência do que acontece. Não está claro para a gente, né, enquanto sociedade, o que acontece de fato na prefeitura, não só em relação à compra e licitação, mas também em relação a todos os contratos hoje existentes. Então, o que a gente precisa é de uma auditoria nesses contratos todos, né? E aí, obviamente, a gente vai começar, como eu falei, pelo da transporte urbano, Prolagos, né? Essas concessionárias que detêm a concessão e que também não entregam para a gente o que elas são pagas para entregar. Então, assim, E assim, a gente tem uma lei muito amarrada em relação a compras e licitações na administração pública, né? Então, seguir o trâmite e a legislação para a gente é o básico, né? E fundamental. Hoje, o sistema de licitação, né, que é online, né, que está todo amarrado, ele traz, na minha visão, né, e na nossa visão da Unidade Popular, primeiro, a gente acaba muitas vezes adquirindo produtos de péssima qualidade, porque você tem que comprar, né? Você vai comprar um computador que é uma placa-mãe modelo tal. Aí as empresas oferecem, aquela que oferece mais barato leva. E esse mais barato geralmente a marca é de péssima qualidade. Então, apesar disso, esse sistema ele tem amarrado muito no sentido de proteger o bem público, né, para o não desvio, né, e contra a corrupção. Então, eu acho que usar os sistemas existentes e combater, né, frequentemente, né, ter atenção e colocar esses espaços, Patrícia, pessoas populares e pessoas que estão de fora do métier em si, né, para acompanhar o processo. Então, dar transparência não é você pegar um pataco de documento, jogar na internet e pô, analisa aí. Não, eu tenho que, enquanto poder público, já, né, colocar aquela informação de maneira mais clara para que as pessoas entendam de fato como a coisa acontece. Então, qualquer coisa além disso é mero devaneio e promessas aqui infundadas, né? O que a gente acredita nisso. Tem que entrar primeiro para poder rever. Para quem entrou aí agora, a gente está aqui entrevistando o professor Fernando, que é candidato a prefeito na cidade de Cabo Frio pelo partido UP, número 80. Você pode colocar aí suas perguntas e sugestões, tá bom? Quais as medidas imediatas, candidato, que o senhor terá para desenvolver e fomentar, né, esse crescimento e desenvolvimento econômico do turismo local? Bom, o tão falado turismo de qualidade, né? Olha só, a gente tem, então, Bom, uma cidade como Cabo Frio, né, que é uma das mais ricas na nossa visão do Sudeste, né, uma das mais lindas do Brasil, ela dispensa propaganda, as pessoas chegam aqui o tempo inteiro na cidade, independente, porque ela tem uma beleza natural que ela é incontestável. E a gente tem agora uma questão. Primeiro, a maneira com que a gente recebe esse turista aqui, a cidade que a gente entrega para esse turista, é a cidade que ele vai deixar piorada, né? Isso é do ser humano. Você entra num ambiente sujo, a probabilidade de você jogar um papel no chão, uma latinha, alguma coisa, ela é imensa. Então, claro, a gente está falando das pessoas, né, mal educadas, mas eu estou falando de um processo de massa mesmo. É o que mais tem. É o processo de massa mesmo. Você está num lugar imundo, você está num lugar desorganizado, dificilmente você vai manter a organização. Então, a gente precisa entregar uma cidade para o turista que funciona nos mais diversos aspectos, logo vai ser uma cidade melhor para o turista também.
Mas o turismo de base comunitária, né, para a gente estar no nosso programa de governo, é um turismo que vai incentivar principalmente as atividades que acontecem na periferia, né, naquelas estruturas mais populares. O que são essas que eu estou falando aqui? Por exemplo, agricultura familiar, por exemplo, os pescadores a pesca artesanal de Cabo Frio, a indústria têxtil, moda praia. Então, assim, você pensar nesse arranjos locais produtivos, né, e no fomento desses arranjos é fundamental. Bom, além disso, descentralizar o turismo, quer dizer, fazer com que o turismo não funcione só aqui na região central, Praia do Forte, Praça da Cidadania, né, Porto Rocha, levar o turismo para as fazendas que a gente tem em Cabo Frio, né? A gente tem, né, o Parque Mico-Leão Dourado, a gente tem um pôr do sol, um dos mais lindos que eu já vi na minha vida aqui na Praia do Siqueira, né? Completamente maravilhoso ali também no Recanto das Dunas. Então, assim, você tem diversas áreas da cidade hoje subutilizadas, áreas que poderiam servir para um bem social, né, e estarem funcionando. Elas não estão porque não há nenhum interesse do poder público de fazer com que isso funcione. Além disso, a gente precisa do calendário lá que eu falei lá atrás, aquele calendário de festivais e eventos, né, de arte, cultura e música, ele faz com que o turismo da cidade também aconteça, o próprio trade do turismo, né, a área de negócios, você pegar a estrutura hoje que o IFE tem, Patrícia, a ginásio, quadra, enfim, você pensar em feiras de negócio, convenção, eu vejo candidatos dizendo que vão construir uma coisa, a gente já tem ali, a gente precisa de utilizar. Então dizer que vai construir algo... a gente já tem, vamos utilizar, vamos pensar, vamos ter criatividade, né, no gasto público, né? A administração pública, ela traz aí 5 princípios fundamentais que se o político, né, se o administrador não segue, ele está infringindo assim na base de toda a administração, que é a legalidade, né, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade nas ações, a eficiência, né, nas suas tomadas de decisão. Então, utilizar esses espaços já existentes da cidade para fazer com que a cidade funcione. Fora da praia e do sol, né, e desse turismo só de mar. Eu vi outro dia, né, afundar navio para promover a cultura. Discordamos completamente, né? A gente não precisa de a natureza já está aí. Se a gente quer incentivar o mergulho, a gente tem que criar uma cidade mais estruturada para que o mergulhador venha, né, e colocar Cabo Frio no mapa do mergulho, assim como Arraial está e assim como diversas outras cidades pelo país. Tirando até o teatro municipal ali, né? nem fala. Já que você está citando espaços, né? Ali Nossa. Tem um belo espaço infelizmente. Isso não utilizado. Candidato, professor Fernando, a gente está correndo o risco aí, né, dos royalties, já teve uma baixa, né, que é visível, né? Sim. Falada. Sem os royalties, qual o caminho, né? Ou com essa baixa, quais os caminhos de desenvolvimento que você buscará para melhorar a economia da cidade? Então, a gente tem os impostos municipais, que eu já falei que a gente pensar em impostos progressivos. Uhum. A gente não tem necessariamente um déficit, porque se você pensar em imposto progressivo, mas se você remapear todas as casas hoje que não estão legalizadas, por exemplo, em Cabo Frio, e você dá o devido, né? Quem ganha mais vai pagar mais, aquele que não tem condição de pagar nada, ele não vai poder pagar nada. Então você fazer essa equalização, você vai gerar renda para o município. Além disso, muita gente não sabe, né, mas a Secretaria de Governo Federal, independente se você apoia aquele governo ou não, estou falando aqui da burocracia do sistema mesmo brasileiro. Eu consigo, apresentando projetos exequíveis, projetos bem escritos e que de fato mostrem que aquilo tem uma funcionalidade, eu consigo recurso para a cidade. Isso na área da saúde, isso na área do esporte, isso na área da cultura. Então isso já existe, eu não estou inventando aqui. Como trazer, então, fazer todas essas coisas que a gente tem no programa de governo, nessas propostas, como colocar isso em prática se a cidade tem uma previsão orçamentária de 170 milhões a menos do que nesse ano, né? Quase 900, quase 1 bilhão e ano que vem 830 milhões. Como que você faz isso? Trazendo recurso de fora desse substrato, né? Que né, esse 830 milhões, ele vem aonde? Recurso do Estado, ISS, basicamente, aí, IPTU, e recursos da União relacionados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, tirando esse recurso, eu consigo, se eu apresento um projeto para o governo, eu consigo milhões do governo
para além das emendas parlamentares, que eu não vou nem comentar, porque para nós emenda parlamentar não pode ser proposta de programa de governo, porque emenda parlamentar é obrigação de todo deputado direcionar para as cidades que o elegeram. Então isso é tipo assim, você pintor, então a minha proposta é pintar a parede. Isso aí não é proposta. Então é isso, né? A gente tem diversas formas de conseguir recurso e a gente precisa de criatividade e trabalho de verdade. Professor Fernando, quais as suas propostas para a desburocratização do serviço público municipal atual? Bom, a gente tem aí tecnologias da informação, né? Métodos de governança, né? Que, enfim, COBIT, AITIO, PAMAI, a gente tem vários métodos já de administração que a gente consegue otimizar, não só o serviço público, mas isso é utilizado principalmente na iniciativa privada. O que a gente precisa, assim, é de fato entender, né, essa estrutura da prefeitura, né, porque hoje, assim como nós temos cargos fantasmas, né, e pessoas hoje que não estão trabalhando, mas que estão lá recebendo pela folha de pagamento, nós temos diversos setores que carecem, né, de servidores e servidoras para gerar um melhor serviço para a população e que não tem esses trabalhadores e trabalhadoras. Então, assim, pensar na desburocratização do serviço público tem a ver com a reestruturação de toda a maneira com que o serviço público ele é gerido hoje na cidade, tirando a lógica empresarial do serviço público. O serviço público é administração pública. A administração de empresa é outra coisa, é o que vocês fazem aqui, né? O comércio, a indústria e o turismo na cidade. Então tem a ver com toda esse remapeamento e reestruturação da prefeitura, né? Por exemplo, finalizando mesmo, o contador, né? A área de contabilidade. A gente já tem lá o Juscerge, ele já criou vários, né, caminhos para facilitar essa parte digital, né, para que as coisas funcionem mais online e tal. Então, assim, a gente já tem alguns caminhos que já nos deram, a gente não precisa de muita inteligência e criatividade, não. Só precisa realmente de disposição, de fato se comprometer em resolver os problemas, né? E não só manter ali os cargos, né, os secretariados prometidos e aquela mesma política que a gente já está, calejado e calejado aí na cidade, né? Professor Fernando, candidato a prefeito, eleito, o que você faria de ações imediatas, o que você pretende fazer de ações imediatas assim que eleito for? Perfeito, né? Como eu falei, né? Primeiro dia, né? Segundo dia ali de governo, primeiro, segundo dia, revisão do contrato da empresa pública municipal que toma 30% do salário do trabalhador e da trabalhadora se ele tiver que ir voltar ao trabalho todo dia. Fazer uma auditoria. Então, auditoria, criação da empresa pública municipal e no primeiro momento já a gente abrir a concorrência, porque eu sei que a gente não quebra um contrato assim, né? De uma hora para outra, a não ser que ele tenha cláusulas ali abusivas, né? Com o poder público, o dinheiro público. Aí eu não posso dizer porque eu não conheço, falta transparência, então eu não sei o contrato. Mas vendo que esse contrato tem cláusulas abusivas, a gente tem que interferir. Se esse contrato a gente não tiver como rescindir ele, juridicamente falando, abrir a concorrência com a empresa, criando a empresa pública municipal é fundamental. Então, enfim, ao longo aqui da live eu falei de algumas iniciativas primordiais que faremos, a questão da saúde, né? Os postos de saúde hoje, eles são loteados pelos vereadores e políticos da cidade que criam uma espécie de cabresto eleitoral ali e colocam as pessoas para trabalhar. É assim que funciona. Eu sou o único candidato, né, e aí eu estou colocando aqui, pode pesquisar à vontade, né, que há pelo menos aí 5, 6 anos eu não tenho plano de saúde, meu posto de saúde é aqui, o Itajuru, está 1 ano e meio sem luz. O posto de saúde que eu não consigo utilizar é o do Itajuru, 1 ano e meio sem luz, repetindo. Não consigo vaga para meus filhos, não consigo uma consulta para minha companheira, nem para mim. Por quê? Porque a cidade não funciona. Então, no nosso entendimento também, Patrícia, sabe? Colocar no poder pessoas que usam a cidade, que entendem o que é você ficar quase 2 horas num ponto de ônibus em Tamoios e não vem o ônibus, aí você tem que se submeter a uma lotada que te causa uma insegurança. E o motorista da lotada está se submetendo a fazer uma lotada, por quê? Porque ele não tem emprego. Então, assim, essa engrenagem, ela só leva a gente a cada vez mais para uma cidade ruim. E essa cidade é ruim para o comerciante, essa cidade é ruim para o empresariado. Isso para a gente, assim, é óbvio, né? Então, é isso que a gente pensa. Professor Fernando, diante dessa crise financeira atual que a gente enfrenta, principalmente nesse momento pandêmico, né, que a gente ainda está, e ainda não tem previsão do término dele,
que atinge todos os municípios, não só a Cabo Frio, mas também no Brasil inteiro, até no mundo. Como você planeja realizar os investimentos necessários para realizar essas ações propostas? Como eu falei, né, esses editais de secretarias de governo, eles podem fomentar o dinheiro necessário que eu preciso para a criação, por exemplo, da ciclovia, né, o Ministério do Transporte. Eu posso, através do, agora é o extinto Ministério da Cultura, mas ele ainda existe como secretaria, né, conseguir recursos para fomentar esses festivais que eu estou falando. Então, todas as propostas, sem nenhuma dúvida, todas as propostas que estão aqui, Patrícia, no nosso programa de governo, são propostas execuíveis, são propostas para funcionar. Ah, Fernando, mas isso aí todo mundo fala, pô, isso aí é papo de... Não, o nosso programa de governo da Unidade Popular, ele não foi construído pelo Fernando. O Fernando não é uma figura heróica, personalista, que veio para resolver os problemas de Cabo Frio. Esse programa de governo, é importante eu dizer como ele foi construído. Quando a gente teve o registro eleitoral, dia 10 de dezembro de 2019, a gente começou o ano, pô, legal, vamos participar das eleições esse ano. E a nossa militância, os movimentos que construíram a Unidade Popular, aqui em Cabo Frio, nos olhamos e agora? Agora a gente tem que ter o candidato ou a candidata, como é que vai ser. E a nossa militância decidiu que o meu nome ele seria, nesse momento, junto com a companheira Tainá, o melhor nome para apresentar aí a nossa política, porque a nossa militância ela foi direcionada a cada um, né, para a gente tem as nossas candidaturas ao legislativo, que são candidaturas riquíssimas, né, que tem mexido com a estrutura política da cidade. Então, assim, essa forma de construir esse programa, a gente então ali em abril, mais ou menos maio, criamos grupos de trabalho, estava em plena pandemia, nossas reuniões 100% delas, desse programa de governo, dessa primeira versão, elas foram construídas online. Então a gente foram 17 grupos de trabalho de diversos temas, foram muitas reuniões semanais com várias pessoas da cidade, pessoas que entravam e, poxa, eu acho que tinha que ter um canil no centro da cidade. Não, mas por que você acha que tinha que ter um canil? E aí a conversa ia, assim como outras pessoas chegavam com ideias maravilhosas, como recebemos a ideia de um camarada lá no Manuel Corrêa, de construção de um teleférico aqui, né, do Morro da Guia até o Morro do antigo Telégrafo, né, passando por cima do canal, o cara tem um projeto, um desenho. Então, assim, essas propostas todas, elas chegaram pra gente, não de pessoas da Unidade Popular, inclusive, mas de pessoas indignadas, pessoas que não acreditam mais na forma de fazer política que esses governantes têm apresentado. Então, toda essa forma nova, ela está contida aqui no nosso programa de governo, que não saiu da minha cabeça. Por isso, com todo respeito a todos os candidatos e a candidata, ele é o mais completo e o mais rico, porque ele traz muitas mãos na elaboração dele. Muito bom. Candidato, você já tem o seu quadro de governo definido? Você já tem os seus secretários? Quais os seus secretários e para quais pastas, se você já tem essa definição? Perfeitamente. Essa pergunta ela me dá duas oportunidades. Primeiro, de dizer que temos pessoas na militância da Unidade Popular e na nossa rede de relacionamento, né, inclusive de fora da Unidade Popular, que tem capacidade, né, tranquila de assumir qualquer secretaria de governo, porque nós somos centralizados. O que quer dizer isso? Quer dizer que não importa se é o Fernando que está aqui falando em Cabo Frio, mas se você pegar o candidato lá à Prefeitura de Teresina, no Piauí, e se você pegar o nosso candidato a prefeito de Goiânia, todos nós falaremos a mesma língua e o mesmo programa, porque a gente tem um programa nacional das 80 medidas para um governo popular no Brasil. Então, a partir desse programa nacional, a gente, junto com esse grupo que eu expliquei, a gente criou o programa da cidade. Cada cidade fez isso. Então, nós falamos a mesma língua. Toda a nossa militância, se a Tainá sentar aqui para dar essa entrevista aqui, ela vai falar a mesma coisa que eu estou falando. Se o Rafael, que é o nosso presidente, sentar aqui para falar, vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque nós estamos coesos na política e estamos certos aqui do método político que a gente quer implementar. Então, qualquer coisa diferente disso é fazer negociata, cara. Essa galera que apresenta, na verdade eles não apresentam, mas a gente já sabe quem serão os secretários de governo. Então a Unidade Popular, nesse momento aqui, ela é fundamental, inclusive, para fazer com que as pessoas abram os olhos, porque é o seguinte: o governo do Adriano só entrou lá em 2018 porque ele dizia ser diferente e novo. Mas o secretariado dele era todo da velha política. Então, não adianta o cara vir aqui dizer que vai fazer política nova com o secretariado dele toda a velha política ao redor dele. Isso é enganar o povo e a gente não pode se furtar aqui da necessidade de dizer isso aqui para quem está nos assistindo aqui e para você. Candidato Fernando, bom, gente, o candidato aqui, quanto tempo a gente tem aí, Fábio? 12 minutos a gente ainda tem. Então, assim, o candidato foi bem
objetivo nas suas respostas, então sobra um tempo para ele poder estar fazendo as suas considerações e a apresentação para todos vocês. Também está se apresentando e falando aqui abertamente sobre o assunto e tema que ele quiser, dentro desse contexto aqui de apresentação. Então eu estou aqui com o Fernando Moraes de Oliveira, 37 anos, casado com a Ingrid, 3 filhos, a Maria Fernanda, a Juliana e o Fernando. Ele é formado e doutor em Engenharia de Sistemas de Computação, professor de computação. Ele é do partido UP, um partido novo, recente, da Unidade Popular, é um partido criado e registrado na nova lei eleitoral, e o número dele é 80. E está também aqui presente com ele, fazendo parte aqui, a Tainá Teixeira, né, que é a candidata a vice-prefeita junto com ele, e também o presidente do partido, que é Rafael, que também está aqui nos bastidores aqui acompanhando. Então, professor Fernando, fique à vontade para suas considerações. Então, aproveitar esse espaço aqui, amanhã a gente vai ter, historicamente, pela primeira vez em Cabo Frio, no programa Sidney Marinho, o debate entre os candidatos à vice-prefeitura, né? Então eu queria convidar aqui, né, lembrar das pessoas aí, anota aí, vai ser lá na Rádio Litoral News, né, através da TV Litoral News também. Nossa futura vice-prefeita estará lá às 8h30 debatendo, né, com os candidatos e candidatas, aliás, tem mais de uma, a vice-prefeitura. Eu queria dizer também que a gente terá, né, em Cabo Frio, né, quando eu digo a gente, sociedade, né, o movimento de mulheres da região dos lagos, o MMRL, chamou um ato público amanhã na Praça Porto Rocha, às 17 horas, com a seguinte frase: não existe estupro culposo. Então amanhã terá esse ato, nós da Unidade Popular fortaleceremos lá, porque a gente entende que é fundamental que a gente se posicione nesse momento. Além disso, eu não coloquei aqui, né, nosso programa de governo, ele traz uma metodologia diferenciada, que é a chamada criação da Conferência da Cidade. O que é a Conferência da Cidade? Conferência da Cidade, ela terá as conferências regionais que funcionarão nos bairros e as conferências temáticas. Essas conferências, elas elegerão delegados e delegadas para participarem da Conferência da Cidade. O que é a Conferência da Cidade? Ela será um espaço de participação verdadeiramente popular. Quando eu digo verdadeiramente popular, ele cabe a Patrícia e cabe qualquer pessoa da periferia. Então é um espaço de fato que propiciará para a população de Cabo Frio, de uma maneira geral, se organizando nos seus espaços, através dos bairros, uma participação junto ao executivo. Ah, Fernando, então você está falando de criar uma Câmara paralela? Né? Não, não é nada disso, né? Assim, primeiro que a Câmara Municipal, ela não nos representa, né? A gente tem 2 candidaturas ao Legislativo na cidade, e aí já me perguntaram, mas como é que você pretende ter governabilidade com 2 candidaturas ao Legislativo se você precisa de 17? Eu digo com tranquilidade, tem várias candidaturas ao Legislativo que são muito valorosas na cidade, né? A gente não faz terra arrasada aqui de todas as candidaturas, tem várias pessoas valorosas, que a gente entende que se a população de Cabo Frio elege o professor Fernando como prefeito, a gente entende que a população de Cabo Frio precisa eleger uma Câmara progressista. Do contrário, a única coisa que vai acontecer é o seguinte: não é ruim também não, porque a gente vai tentar governar, a Câmara não vai deixar, a gente vai chegar na Praça Porto Rocha, vai apresentar o resultado e vai dizer, ó, eu estou tentando trabalhar. O teu amigo de infância, aquele que você não se preocupou em qual partido ele estava, mas que você resolveu votar porque, pô, cara, eu confio nele. Esquece isso, assim. Pede seu amigo desculpa, mas assim, você precisa olhar o partido do seu amigo e da sua amiga. Você não pode votar simplesmente porque ele é uma pessoa legal. Por quê? Porque a maneira com que ele vai tocar a política na Câmara não vai ser aquela maneira que você conhece ele, muitas vezes honesto, honesta, mas ele vai ter que entrar num jogo partidário, e por isso que a Unidade Popular foi criada, porque nós não nos vimos mais representados em nenhum partido hoje existente no Brasil, porque todos eles nos colocaram na situação que estamos vivendo hoje, e pra gente não é normal a vida que a gente vive, né? A gente não ter vaga em hospital, né? Não ter matrícula em escola pública, enfim, serviços básicos e essenciais de qualquer sociedade, a gente não tem. Então em 2020, discutindo sobre... A gente tem, inclusive, no nosso programa de governo, um outro diferencial: criação da Secretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial e criação da Secretaria da Mulher e da Comunidade LGBTT+. Por quê? Porque a gente entende que é fundamental a criação de políticas públicas
que humanize, né, a sociedade, porque a gente está vivendo um momento de descaso muito grande, com uma opressão muito grande em relação às chamadas minorias que a gente entende que são maioria, né? Bom, então assim, o nosso programa realmente é um programa diferenciado, né? Eu costumo dizer, né? Ele parece um sonho, né? Mas é mesmo, é um sonho mesmo. É um sonho de uma sociedade diferente, né? O momento eleitoral para nós não é um momento apenas de pedir voto e chegar no final e ganhar a eleição dia 16 e não olhar para ninguém. Ele é um momento para a gente, independente se a gente vai ter fracasso eleitoral ou se vai ter sucesso eleitoral, para nós é fundamental que nós estejamos aqui hoje levantando bandeiras e apontando caminhos para uma nova sociedade que de fato coloquem a gente em outro patamar, porque esse tipo de lógica do poder público que a gente tem hoje não favorece nem o empresariado, não favorece as indústrias, não favorece o turismo, não favorece as pessoas que precisam de política pública, eles só favorecem a velha casta, né, e as famílias oligárquicas que controlam a cidade e que fazem de tudo para se manter no poder, fazendo grandes acordões por um lado, ou não por outro lado, dizendo seu novo, é só você olhar por trás daquilo ali, está toda a velha política da cidade, todos os nomes que já há anos têm usurpado o nosso dinheiro. E a gente tem, além dessas candidaturas, uma candidatura de um candidato que ele está inelegível, condenado até 2024, que absurdamente tem horário eleitoral gratuito, absurdamente tem o mesmo espaço que nós. Então, assim, isso está errado, esse processo está errado, isso não é democracia. Não pode ser democrático um processo me exigir ter 10 parlamentares eleitos para eu ter um espaço de TV, quando eu acabei de fundar um partido, é minha primeira eleição, como é que eu posso ter deputado? Isso não é democracia. E a gente precisa denunciar isso aqui. Eu não posso receber R$27 para começar uma campanha eleitoral, né, de fundo eleitoral, e ter um partido como um dos principais candidatos aí, eu digo principais porque a mídia polariza dessa forma, recebendo milhões de fundo partidário e fundo eleitoral, tendo 10 minutos de TV, uns quase 5 minutos o outro. Que democracia é essa, entendeu? Mas nós confiamos muito no poder popular. Eu não falei aqui de 2017 a 2019, como é que a gente conseguiu fundar um partido e o nosso presidente, com todo o poder que tem, não conseguiu? Essa pergunta aí você não me fez, e é fundamental. Por quê? Nós percorremos 9 estados e coletamos... A gente só tem 4 minutos. Percorremos 9 estados e coletamos 1.200.000 assinaturas. A legislação eleitoral ela pede 460.000 fichas aprovadas. Na época eram 100.000 fichas. A gente, quando estava quase chegando na 100.000, mudou a lei eleitoral. Tudo aquilo foi jogado fora. Nossa militância ficou, eram 5 estados só, aumentou para 9 e foi para 460.000 fichas. A gente falou, então beleza, então vamos resolver esse problema. Coletamos 1.200.000, botamos na mesa do TSE, eles ignoraram algumas mil, sabe quantas eles aprovaram da 1.200.000? 495.000. Se a gente não tivesse coletado 1.200.000. Sabe o que é isso? O TSE, o do Rio de Janeiro, principalmente, né, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, fez de tudo para impedir a nossa criação, mas a gente está aí, né, transpassamos de fato a necessidade, a burocracia, com muita raça e sem dinheiro nenhum, né, a gente conseguiu fundar nosso partido. Professor Fernando, desejo sucesso para você nessa empreitada, desejo sucesso aí para sua vice, né, sua candidata também a vice-prefeita, uma jovem menina, para todo o teu partido. Agradeço a sua especial presença aqui, em nome da ACIA, da Associação Comercial, Industrial e Turística de Cabo Frio, em meu nome também, em nome do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Cabo Frio, que eu represento, e da FAMOCAF também, que eu sou diretora da Federação das Associações de Moradores de Cabo Frio. Então, assim, muito obrigada, um forte abraço para você e vocês aí deixem as suas perguntas, sugestões, colocações, elogios, críticas. Fiquem à vontade que a assessoria dele depois vai estar contactando com vocês. Muito obrigada, fiquem na paz, fiquem com Deus e agradeço aqui a todos vocês que acompanharam a live, compartilhem também e também agradecer as nossas empresas associadas da ACIA e a todo o nosso comércio da nossa cidade, associado ou não à nossa associação comercial, porque a gente entende perfeitamente esse momento que a gente enfrenta. Forte abraço, fiquem na paz.